Vamos lá, resolvendo então agora o exemplo 5. Determine a intensidade do momento da força F em relação ao segmento A do encanamento da figura. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que analisar aqui a figura. Nós temos eixo X, eixo Y, eixo Z, tá ok? Um encanamento aqui e temos uma força de 300 newtons na direção CD. Então, ele quer o quê? O momento da força F em relação ao segmento OA. A gente viu em aula em que esse momento da força ele é calculado por um produto misto. Primeira coisa, eu vou pegar o vetor unitário OA, escalar R vetorial F. Então, quando a gente analisa essa equação aqui, a gente vê que existe aqui o cálculo de um momento, ou também podemos chamar de torque, e depois a gente projeta nesse vetor unitário aqui, OA, porque ele pediu que fosse exatamente em relação a esse vetor unitário. Então vamos lá, primeira coisa que a gente vai ter que fazer é calcular esse vetor unitário. Então, como a gente já sabe, nós temos que vetor unitário é nada mais do que o vetor dividido pelo seu módulo. Quem é o vetor OA? Esse R. Então a gente vai fazer o quê? Primeiro a gente pega quem é o ponto A. Nós temos que o ponto A é 0,3x, 0,4y e 0k. Isso a gente pode ver pelo próprio desenho aqui, as dimensões dadas pelo problema. E o vetor e o ponto O nada mais é do que 0, 0, 0. Então eu diminuo A menos O e eu vou obter que o vetor OA é 0,3 na direção I, mais 0,4 na direção J e mais 0 na direção K. Ok, agora eu tenho esse vetor OA, vou calcular o módulo dele, ou seja, levo tudo ao quadrado e raiz quadrada neste somatório que a gente fez. Vai dar 0,5, ou seja, a dimensão OA é 0,5 metro. Então, para eu calcular o vetor unitário, eu pego e divido um pelo outro. 0,3 dividido por 0,5 vai dar 0,6 na direção I, 0,4 dividido por 0,5 vai dar 0,8 na direção J e, naturalmente, a gente vai ter um 0K aqui. Aqui eu reproduzi em 3D nosso exercício. Tá ok? Então aqui exatamente as mesmas dimensões que a gente tem, nossa força de 300 newtons, e a gente pode observar que ela não está bem alinhada. Então ela está um pouquinho para cima no eixo Z, então não é tão trivial. Então isso, para a gente facilitar nosso exercício, a gente pode, dentro dessa linha de ação, colocar a força lá no plano XZ. Isso nos facilita para resolver o exercício, tá ok? Então temos nossa força aqui nessa nova posição, aqui o ponto O, aqui o ponto D, e a gente vai ver o vetor direção OD, que é este. Então vamos lá, a gente tem essa força de 300 newtons, deslocamos aqui para o ponto D, através da sua linha de ação, ok? Então a gente vai de volta àquela equação, produto misto. Nós já temos o vetor unitário OA, agora a gente precisa o vetor direção. Nosso vetor direção, como deslocamos a força aqui para D, é o vetor direção OD. Pego o ponto O, pego o ponto D, com base nessas medidas que tenho aqui. Então, estão aqui essas medidas, ok? D menos O vai me dar exatamente o vetor direção OD, que é 0,5 na direção I e 0,5 na direção K. Ok, dando continuidade agora, nós temos o quê? Aquela equação que a gente já tinha estudado anteriormente. Para eu ter o vetor força, que como a gente pode ver aqui é o último dado do problema, eu tenho que pegar o módulo dele, que a gente já tem, que é 300 newtons, e multiplicar pelo vetor unitário da onde está esta força. Então a gente vê que a força está na direção CD. Lembrando, o vetor unitário, ele nada mais é do que pegar o vetor CD e dividir pelo seu módulo. Então, tem o ponto C, que está aqui. Aqui eu consigo estas 0,1x, 0,4 em y e 0,3 em k. Temos o ponto D, 0,5 em x e 0,5 em k, em z. Ok? Então, eu vou pegar e fazer o quê? Achar esse vetor unitário. Aqui eu tenho o vetor, aqui eu tenho o módulo. Ok? Lembrando, este vetor eu consegui D menos C. 0,5 menos 0,1
igual a 0,4. 0 menos 0,4, menos 0,4 na direção J, e 0,5 menos 0,3, eu vou ter 0,2 na direção K. Achei aqui o módulo disso aqui é 6, 0,4 dividido por 0,6 dá 200, e assim por diante eu acho o meu último dado do problema. Então, chegando à parte final da solução do exercício, nós temos ali aquela equação que é a base de todo exercício e que nós já temos todos os itens necessários para realizar esse produto misto. Lembrando que produto misto a gente faz como? Utilizando o determinante, tá ok? Então, nessa primeira linha a gente vai colocar o vetor unitário OA, onde a gente vai projetar esse momento que a gente calculou. Aqui, o vetor direção ROD, tá ok? E por fim, a nossa força, o vetor força. A gente vai fazer o determinante e vamos encontrar o resultado. Olha só, encontramos o resultado e ele é um escalar. Então esse ele é um momento que ele não me dá a direção de I, de J, nem de K, somente o número de 100 Nm. Tá, e se a gente quisesse calcular o vetor momento de F em relação a OA? Como é que a gente faz? É da mesma forma que a gente fazia com a força. Então lembra que a gente tinha uma força de 300 newtons e para conseguir o I, o J, o K, ou seja, o vetor força, eu multiplicava pelo vetor unitário? Eu tenho já calculado o vetor unitário OA, onde eu projetei. Eu tenho que esse vetor tem a dimensão de 100 newtons, então se eu multiplicar o meu momento, que é 100 newtons-metros, vezes o vetor unitário OA, que eu já tenho também, então está aqui, ó, 100 vezes o vetor unitário. Então, 100 vezes 0,6, 60 na direção I. 100 vezes 0,8 é 80 na direção J e depois 0 na direção K. Então, desta maneira, sim, eu vou encontrar o vetor momento de F em relação a OA. Aqui, com o determinante, a gente consegue encontrar os 100 Nm, porém, é um escalar.